Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Marcelo Magalhães e vocês estão no canal do Arquivista Espiritual. O tema do nosso bate-papo hoje é a respeito do porquê trilhar o caminho da verdade. Por que não trilhar os caminhos comuns que boa parte da humanidade tem trilhado? Por que eu devo fazer essa escolha? E a questão é, isso é um dever? É uma obrigação nossa? Então é isso que a gente vai falar nesse nosso bate-papo, tá? É algo bem interessante, porque se vê muito se falar da verdade. Essa verdade, a gente começa a ter um pouco de noção dela na nossa caminhada quando a gente ouve ou estuda um pouco de Patanjali, né? Para quem não conhece, pesquisem, tá, pessoal? Sabe, o tempo que nós temos aqui não é para fazer vídeos muito longos, mas sim curtos e o mais precisos que a gente possa ali, que eu possa conversar, né, com vocês. Então começa ali com Patanjali, que fala sobre uma verdade perene, que permeia tudo, que permeia toda a criação, todos os níveis, todos os estados, né, da matéria e tudo mais. Então se começa dali, né? Pelo menos da minha parte, começou justamente de Patanjali. A respeito dessa situação da verdade, sobre ali ferramenta de estudo e pesquisa que a gente tem aqui estando encarnado, né? Tá bom? Então, muito bem, mas a gente tem sempre lá, tem lá no canal Entidade de Umbanda, tem os guardiões que eles estão aqui, receberam esse desígnio da lei maior e da justiça divina para então não só manter a chama da verdade acesa na terra, mas fazê-la brilhar mais do que o sol novamente. Então começa daí a situação. Como assim, né? Chama da verdade, de onde que surge isso? Essa chama está correspondendo com a nossa centelha divina, aquilo que é o Espírito Santo, o eu superior que temos dentro de cada um de nós, que é o que anima essa fisicalidade, esse corpo físico, tá? Como está em uma condição de centelha divina, centelha é uma chispa, é uma fagulha, né? Então essa fagulha, essa centelha, quando nós nos iluminamos, ela se torna uma chama. Já temos ali aquilo que é a representação do Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria, né? O Sagrado Coração da Divina Família, que tem essa representação desse nosso órgão, né? Que é com aquela característica daquele desenho muito conhecido, né? Com a forma do coração, né? Que é aquela forma, então, que todos nós já conhecemos. E acima desse coração, a gente consegue identificar nessa representação religiosa uma chama que está acima do coração, né? Por exemplo, vamos falar lá do coração de Jesus ou de Maria, que é o que cada um de nós temos muito contato, direto e indiretamente, só que muitas das vezes não prestamos atenção, né? Depois vocês podem pesquisar as imagens referentes a esse Sagrado Coração de Jesus ou Sagrado Coração de Maria. E daí nós identificamos que dessa chama emana três raios, três fachos de luz, que, claro, determinadas religiões, ou até mesmo lá nos conceitos de algumas vertentes da nova era, vai dar um significado a esses raios, esses fachos de luz emanados por essa chama, né, divina, que pode ali se manifestar dentro de nós, a partir do quê? Do desencadear dessa centelha, que todos nós temos aqui dentro. O interessante disso tudo é o seguinte, que lá nas questões principalmente ligado à área da nova era, ou da holística, a gente pode falar diretamente assim,
nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar não chama divina, que isso vem um pouco de um termo religioso, já oriundo de um cristianismo, né? E a gente vai identificar então, dentro das questões holísticas e da nova era, como chama trina. A representação então também a partir dessa parte superior do coração, né? Acima do coração. Então tem essa chama que ela tem 3 cores, né? Então por isso é chamado chama trina. Às vezes vocês não conhecem, vocês podem pesquisar também como material de estudo, né? E daí que também ela representa o que? Representa essa manifestação desses 3 fachos de luz, que representam as 3 primeiras virtudes após uma iluminação, que é o manifestar integral sobre as questões do amor incondicional, a divina misericórdia e a divina compaixão. E o que tem isso a ver com o caminho, o trilhar o caminho da verdade? Bom, na verdade tem ali muito a ver, sim, porque estamos falando sobre termos holísticos, sobre termos de nova era, sobre termos religiosos, que vai nos remeter ao que? A Jesus, a Maria, a Buda, né? A mestres e forças espirituais, sendo essas que eu acabei de falar, irmãos nossos, não irmãos mais velhos, mas simplesmente irmãos nossos, tá? Porque eles mesmos afirmam que não são melhores do que nós. Isso já é a representação do poder e da condição que eles se encontram, né? Eles não são melhores, não são mais velhos do que nós, mas cometeram menos deslizes, né? Que a gente chama aqui em cima da terra de erros, de ficar dando murro em ponto de faca, né? O guardião, um dos guardiões da lei da justiça divina, usa muito esse termo de dar murro em ponto de faca. Então, por isso estão na condição que estão, né? Também podemos estar nessa mesma condição, seja homens, sejam mulheres, independente da raça, da cor, do credo, ou que não tenha credo algum relacionado à fé, também pode manifestar isso. Até mesmo os próprios guardiões da lei da justiça divina, eles afirmam que a quantidade de aquilo que a gente considera como ateus, em cima aqui da nossa experiência que estamos tendo, tem uma abundância de pessoas que, quando encarnavam, quando ainda vinham experienciar, poderia se encaixar como ateus, por não acreditar em um Deus antropomórfico, né? Por não acreditar nas religiões, em doutrinas, e acreditar em si próprio. Então ele vai ali ter uma certa característica. Mas muito bem, mas por que eu devo trilhar o caminho da verdade? É um dever? É um compromisso? É uma missão? Podemos dizer que sim ou que não. Lembre-se que a nós é dada a livre escolha. Que eu passei a não usar mais livre-arbítrio, porque livre-arbítrio a gente vai remeter a uma palavra arbitragem, arbitrar. Quem arbitra algo é geralmente um juiz, né, que arbitra. E nós não estamos aqui com a condição de poder julgar ninguém ou nada, mas sim de observar e experienciar tudo. Por isso que em certos termos religiosos, então não devemos julgar um semelhante, porque estaremos automaticamente sendo julgados? Não, estaremos condenados. Por quê? Por corromper a lei dessa livre escolha. Então cada um deve olhar para o seu caminho, olhar para o seu quadrado, não ficar olhando para o quadrado do outro, né? para o espaço, o caminhar do nosso semelhante. Mas olhar com um olhar de julgo, de preconceito, de intolerância, de arrogância, de prepotência, de superioridade, né? Então é sobre esses aspectos que fazem com que a pessoa acabe sofrendo sanções da lei de causa e efeito, né? Devido ao plantio que vai se proporcionando em cima
de experiências, das mais diversas. Então, é um dever por quê? Porque está ligado à nossa essência, à nossa divina consciência, que é a nossa versão maior, mais espetacular, né? Aqui dentro nessa nossa fisicalidade, desse nosso corpo físico, só tem uma centelha, né? É um pedacinho, um fragmento muito pequeno daquilo que é a nossa porção maior, tá? Que é consciencial, divina consciência. Nós, na nossa condição original, somos divinas consciências. Não temos braços, pernas, olhos, narizes, ouvidos, né? Isso é só uma roupagem que a consciência veste-se para estar experienciando em várias partes da criação. Qual que é a relevância e a importância da verdade? É saber o funcionamento das experiências. Cada experiência tem um funcionamento, tem um porquê e tem um propósito. Essa experiência aqui, o propósito dessa experiência aqui para todos nós seres humanos, que tenha credo, religião ou não, que seja rico ou que seja pobre, independente da cor ou tonalidade da nossa pele, independente de ser homem ou mulher, ou independente do gênero, o nosso propósito, nosso porquê aqui é experienciar, sentir as ações promovidas por emoções, por sentimento, por sensações também, tá? E podermos então nos adequar a cada uma dessas experiências de uma forma equilibrada, não simplesmente de distinguir certo do errado, bem e do mal. Claro, isso eu estou falando do propósito do ser humano, do espírito humano aqui experienciando. A parte dogmas, doutrinas, filosofias, teologias, todas as ias, como diz os guardiões, né, que tem aqui em cima, que vão nos dar rótulos, vão nos dar uma espécie de patentes, que vão nos colocar acima de outras pessoas, outros semelhantes como nós, vai nos colocar como mais poderosos, mais influentes, enfim. Vocês já sabem para onde isso vai se direcionando, né? Para as questões das programações mentais, para sombras do inconsciente, para máscaras do ego, que depois também somado aquilo que são as atividades nossas cerebrais ou os nossos pensamentos, junto com as emoções, forma ali um conjunto de uma espécie de demônios ou partes ligadas a nós que nós devemos eliminar, devemos destruir, devemos repudiar, né? E na verdade é completamente ao contrário. Aquilo que é a ação do nosso personagem, as máscaras do eu, não as máscaras do ego, mas as máscaras do eu, as questões dos nossos sentimentos e emoções, assim como os nossos pensamentos, que é da onde se origina tudo, inclusive a identificação com esse corpo, a gente pensar que é o corpo, a gente só, né, não admite, por mais que se diga ao contrário, que não, eu sei que nós somos o corpo, mas as nossas atitudes cotidianas com nossos parentes, nossos amigos, sociedade, trabalho, estudo, religiões, enfim, política, ciência, tudo aquilo que engloba a nossa experiência, a gente diz sermos filhos do incognoscível, do todo, mas não agimos e muito menos estamos reagindo às nossas experiências a essa altura. Nós dizemos que sabemos que não somos o corpo, que estamos no corpo. Nós também dizemos que sabemos estar aqui nesse planeta Terra, mas sabemos não ser do planeta Terra, não somos nascidos, ou seja, não fomos engendrados, o nosso espírito humano não é engendrado na Terra, então somos extraterrestres.
né? Vamos usar esse termo que daí vocês vão tendo um conceito melhor, mais apropriado, mais coerente, mais coeso para a representação que é aquilo que é o caminhar que cada um de vocês está percorrendo, independente do nível, né? Porque às vezes falamos sobre níveis avançados do caminho, níveis mais primitivos, mas não importa, todos são níveis, todos estão caminhando e cada qual vai ter o seu devido momento. Tudo está correlacionado à expansão de consciência e ao estabelecer-se novamente da verdade fluindo dentro de nós. A verdade faz parte da nossa divina consciência, assim como as 7 leis universais, mas a 8ª que faz com que todas as 7 estejam em funcionamento. Então, a verdade é o funcionamento, saber o funcionamento das coisas. Por que eu tenho as emoções? Para que as emoções servem? Para que eu tenho a mente, os pensamentos? Que todos dizem, né, em todo tipo de curso que temos que silenciar a mente, calar a mente. Por quê? Porque as pessoas seguem também, já ouviram lá a obra-prima de Helena Blavatsky, por exemplo, que de todo o seu estudo, de toda a sua dedicação, após tantas obras, tantos livros, né, que ela deixou, que ela escreveu, temos ali a obra-prima dela, que justamente o título é A Voz do Silêncio. E as pessoas vão correlacionar essas situações, esses títulos, esses textos, com o simplesmente parar, como se a mente se desligasse. Não, isso não vai acontecer, pessoal, não vai acontecer, né? A nossa mente, os nossos pensamentos são ferramentas poderosas. O nosso personagem, que é como, por exemplo, meu personagem aqui no palco da vida, então é Marcelo Magalhães, né? Chateaubriand, então esse homem, né, com essa idade, que vim de tal família, nasci em tal família, nasci em tal, em algum estado, nasci no estado do Paraná, em Londrina, né, há 49 anos atrás. Então, isso diz respeito ao nosso personagem. Agora, aquilo que eu estudei, a escola que eu frequentei, o que eu passo a ter de títulos hoje, que são os rótulos que vão fazer com que nós passemos a utilizar de máscaras, que também não é algo demoníaco, não é algo que é nefasto, quando se sabe como utilizar essas ferramentas. Na verdade, nós as usamos constantemente no nosso dia a dia, só que não sabemos organizá-las, equalizá-las, não sabemos o porquê elas existem, como utilizá-las e quanto utilizá-las. A verdade perene, a verdade dita por Patanjali, dita por tantos outros como Jesus, significa saber o funcionamento, saber para que serve cada coisa dessa. Então, a verdade, como lá nas representações dos filmes, né, que tem de Jesus, então, quando Jesus vem capturado, daí então os sumos sacerdotes pede para que Pôncio Pilatos, o governador da Galileia, o governador, no caso, né, Pôncio Pilatos romano, então Jesus é levado à presença de Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos, é claro, sabendo da estratégia utilizada pelos sacerdotes, ele não queria se comprometer, ele estava ali só simplesmente para manter a ordem. E muito bem, então ele pega e interroga Jesus, né? Então, olha, dizem que você é um rei, né? Você é mesmo um rei? Né? Porque eu não estou te vendo como rei, cadê seu exército? E Jesus responde que o reino dele não é dessa terra. Ele fala muito bem, e eu vejo que você é uma pessoa peculiar, uma pessoa diferenciada, a pele, né, o brilho da pele, as feições são bastante interessantes. Inclusive tem, se vocês pesquisarem, tem lá em fatos históricos um relato de Pôncio Pilatos, né, sobre Jesus, né, porque lembre-se, então ele era um governador da Galileia, então ele fazia todos os relatos dos acontecimentos e principalmente grandes acontecimentos. Então, isso é uma prova, por exemplo, que Jesus de fato existiu, para quem não acredita.
né? Em um fato histórico está lá. Muito bem, então ele diz o seguinte: e dizem ainda mais, que você é um homem que sabe a verdade de todas as coisas. E Pilatos pergunta, né, nesses filmes que a gente assiste, né? Então, quer dizer que você sabe a verdade de todas as coisas? Porque se você souber a verdade de todas as coisas, eu vou te levar pessoalmente para o imperador. Porque um homem que sabe a verdade de todas as coisas vale mais do que todo o ouro. Certo? Lembre-se, a parte aquilo que a gente tem a lembrança ou é enfiado na cabeça da gente sobre os romanos, cruéis, que crucificavam, que faziam barbárias, é só a gente olhar, todo país tem as suas barbárias, né? Vamos olhar aqui para o nosso Brasil, quanta barbárie a gente vê todos os dias. Então é muito diferente lá dos romanos? Não, simplesmente eles eram mais organizados e eram mais cultos, né? Porque eles estudavam. Boa parte dos romanos, principalmente aqueles que estavam à frente, que estavam governando, que estavam comandando exércitos, eles sabiam vários idiomas, né? Eles ali confiscavam, né, bens, não só riquezas, tesouros, pedras preciosas, mas também a literatura daquele povo, então para que fosse estudado, para que eles entendessem e sabessem como lidar com aquele povo. Então veja que interessante. Tudo isso o quê? Quando se passa a saber da verdade, então você começa a desmistificar, cai por terra uma série de véus que faz com que a gente esteja preso, submisso a questões ali pré-históricas de dogmas e doutrinas. Pessoal, a condição de dogma e doutrina, ela é humilhante, ela é frustrante, ela é deprimente, ela é um peso. Claro, temos que saber, as condições ligadas a dogmas e doutrinas vai nos trazer experiências, sem sombra de dúvida, tudo em cima da terra vai nos trazer experiências, né? Vamos dizer que, vamos colocar como satisfatórias, né? Ou menos satisfatórias. Não boas e ruins, porque aí a gente já começa a sair para os conceitos de uma humanidade nas trevas da ignorância, por não saber o funcionamento de todas as coisas, começa então a colocar títulos e rótulos em muitas situações, como a fé, por exemplo. Essa palavra fé, qual que é o significado da palavra fé para os conceitos religiosos? Pesquisem, né? A gente está aqui num bate-papo, né? Para vocês também irem ao encontro e ver com seus próprios olhos. Então, o que significa a palavra fé? O que ela representa? O que significaria alguém manifestar a fé? Alguém ter fé? O que significa? Né? Quando falamos de certo e errado, Deus e o diabo, o bem e o mal, o que isso traz de representação? O que isso nos coloca em experienciação? O que isso faz com que estejamos passando? Porque se a gente for ver fatos históricos, a parte aquilo que são contos ou relatos que a gente pode entender como religiosos, como santos, como místicos, como ocultos, a gente vai ter que fazer o que? A gente tem que fazer uma readaptação, porque às vezes é um texto que foi escrito há 2000 anos em uma certa cultura. Como era essa cultura lá há 2000 anos? Relatos, por exemplo, em certos livros considerados apócrifos para o catolicismo apostólico romano, a gente vai identificar que Jesus beijava aos lábios os seus discípulos. Então existe daí, por exemplo, ideologias, não estou falando de pessoas pontuais com as suas questões de gênero, né? Cada um tem ali manifesta o que quer manifestar, mas eu estou falando sobre os conceitos ideológicos que têm como objetivo ter um grupo de pessoas dominadas
para os seus vis propósitos, dos seus criadores. Os criadores de ideologias, eles têm um propósito muito pontual, que é agredir a quem, alguma coisa, alguma instituição, algum governo, alguma coisa. E daí eles utilizam do poder das pessoas que se veem naquela ressonância, se veem naquilo, como instrumentos, como um exército, que existe os soldados que vão lá na linha de frente receber as condições mais graves de um conflito. Então é por isso que as ideologias têm e recrutam muitos participantes. Por quê? Porque numa greve, uma passeata, quem vai lá entrar em confronto não são os idealizadores dessas desses grupos, né? Não, são pessoas comuns que através das ideologias vão acabar caindo. Então, existem vários tipos de ideologia. Então, nesse termo, por exemplo, dos apócrifos, então existem ideologias que dizem que Jesus, por exemplo, era homossexual, porque, veja, olha, Jesus beijava na boca de outros homens. Tem pessoas nas trevas da ignorância que vai levar esse fato histórico, que quando a gente vai pesquisar, a gente vai ver o seguinte, que lá no tempo de Jesus, então quando alguém tinha muito respeito por alguém, muito consideração, era alguém muito próximo, então era natural de acontecer esse encostar dos lábios. Não é aquele negócio de beijo de língua, de um coloca a língua lá na goela do outro, né? Que a gente costuma ver aí em esquina e em praças, né? Que chega a ser até uma pouca vergonha, né? Um exagero. As pessoas exageram muito em aberto, né? Falta com respeito, não para a sociedade, mas para com as pessoas que estão por ali, né? Cada um é livre para fazer, mas faça lá, em momentos reservados, não esteja ali com escândalos em meio à sociedade, né? Então, veja, como algumas pessoas, não estou falando todas, porque senão as pessoas vão me levar a mal. Às vezes a pessoa que seja homossexual, eu não tenho nada contra isso, muito pelo contrário, tive e tenho muitos conhecidos, né, que manifestam a sua sexualidade de uma forma livre, de uma forma espontânea, de uma forma coesa, de uma forma equilibrada. O que é uma forma equilibrada? Não é reprimida, não. A pessoa simplesmente ele é coeso, ele está lá no trabalho dele, ele não nega, né, a sua manifestação sobre a questão de gênero, mas ele também não está tirando proveito disso em nenhuma circunstância. Então isso é uma condição equilibrada, né? Então, eu só mencionei esse fato dos apócrifos sobre um assunto bastante polêmico, por quê? Para vocês entenderem o porquê, que é a importância da verdade. Quando Jesus fala, conheça a verdade, ela vos libertará. Libertará primeiro dessa ignorância no sentido literal. Boa parte de nós, inclusive eu, quantas vezes já falei, e às vezes ainda me escapa ainda, devido a hábitos de tantos anos, de falar alguns termos, algumas palavras para um contexto que não se está levando em consideração ali o sentido literal daquela palavra. Então, a verdade que Jesus sempre pregou, que era o pilar principal do trabalho, do apostolado dele, né, do caminhar dele, é justamente isso, né? Conhecer a verdade e se tornar livre. Livre do quê? Livre da ignorância, de ignorância mesmo, né, relacionada a conhecimento intelectual, né, e de experiência aqui em cima da Terra, mas também de tudo que esteja ligado nesses âmbitos que a gente sabe que vai lá até a quarta dimensão. Estamos ligados com conceitos religiosos, de deuses, de deidades, de demônios, de magos negros, magos brancos, trabalhador da luz, trabalhadores das trevas, né? A pessoa que ele é de Deus ou é do diabo,
o bem, o mal, as doenças e a saúde. Então, é uma série de situações que a gente está vivendo e sempre teve experienciando, que o não saber o funcionamento, o porquê existe cada coisa dessa e por que está acontecendo, é o que faz a gente entrar em conflito com nós mesmos e ir ao encontro de bater com cara em árvores, bater de cara em portas, em paredes, se machucar. Tá? Isso vai trazer sofrimento para a gente, tá? Estar sendo manifestadores dessa separatividade, dessa questão ignorante. Quando eu falo ignorante, não é só a pessoa que nunca estudou. Eu conheci particularmente umas 10 pessoas que vocês podem falar, mas 10 é pouco. Não, não é pouco nada. Eu conheci 10 pessoas que literalmente não sabiam escrever o seu nome. Quando tinha que assinar o nome, eles tinham que colocar lá o dedo lá na almofadinha com a tinta para carimbar a impronta digital em algum documento. Que tinha uma sabedoria interna de vida, uma calmaria, uma paz, olha, indescritível. Né? E não é questão de que é absolutamente necessário a pessoa ser intelectualizada, ter estudado, se formado, se laureado. Não, né? É importante os estudos, você obter conhecimento de matemática, geografia, enfim, conceitos sociais? Claro que é. Mas isso não resume o fato de que a experiência, o viver a própria vida, vai nos ensinar sobre cada um desses aspectos. Porque uma dessas pessoas, por exemplo, que eu conheci era pedreiro. Então ele não sabia, nunca tinha estudado matemática, mas poucas pessoas eu vi hoje levantar uma parede ou um muro com tamanha perfeição e perícia, sem saber de matemática, álgebra ou saber os catetos do triângulo da hipotenusa. Né? Entende que situação, né? Claro que se poder unir essas duas coisas, claro, isso será esplêndido, mas isso não é possível para cada um devido às escolhas que tiveram ou tivemos que tomar. Agora, o daqui em diante, aí é uma outra história. Então temos totais condições de reavermos o nosso livro da vida e passarmos a escrever o que vai acontecer com esse nosso personagem, só que sabendo o funcionamento de todas as coisas nesse palco da vida. Por isso a importância da gente ter esse contato com a verdade. Por isso que eu digo, é um pouco obrigação? Se torna um pouco obrigação, sim, porque cada um de nós, eu já conheci, né? Pessoas que estavam tão desiludidos, que sofreram tanto em cima desse mundo, inclusive torturas, né? Que não queria mais nada. A única coisa que queria era a morte, né? Porque não conseguiam mais viver em sociedade, só assustados. Né? Então temos situações sim, mas é uma minoria que está num estado tão profundo de não querer estar vivo. O restante sempre espera, sempre tem esperança. O restante tudo quer viver bem, quer ter um conforto, quer ter dinheiro no bolso. Tem uns que querem constituir família, querem se casar, ter filhos. Para fazer isso precisa ter condições, precisa ir construindo, né, constituindo essa família gradativamente. Então todo mundo quer estar saudável, todo mundo quer viajar, conhecer lugares exuberantes, estar na companhia de pessoas exuberantes. Quando eu falo exuberantes, não falo só no quesito estereótipo bonito, lindo, né? Mas no quesito amável, aconchegante, né? Uma pessoa que você se sente bem de estar do lado dela, porque por ela não ser arrogante, por ela não ser prepotente, preconceituoso, né? Então isso é fascinante, certo? Então, o caminho da verdade eu vejo como absolutamente necessário para que nós possamos viver uma vida que a maior parte de nós não viveu. A maior parte de nós sempre esteve se sacrificando em prol ao semelhante. Muita gente agora vai ficar meio assim, né, comigo, né? Não que não se deve se sacrificar pelo semelhante. Você deve ou procurar
estar em condições, se ajudar, seja ela mentalmente, psicologicamente, fisicamente, financeiramente. Você deve então cuidar de você individualmente, porque nós somos responsáveis absolutamente pela nossa salvação. As religiões mesmo dizem, e não só elas, mas todas as partes apontam para isso. Não podemos salvar nosso semelhante, nossos filhos, nossos pais, avós responsáveis, amigos, ninguém, só a nós mesmos, né? Então, mas podemos sim cuidar de nós, saber resolver os nossos desequilíbrios, nos colocarmos em um equilíbrio, e daí a partir disso a gente pode estender a mão para semelhantes, porque daí nós não estaremos também ali se prejudicando. Porque se eu não tenho condições, por exemplo, se acontece discussão entre eu e a minha esposa, né? Para quem não sabe, então eu sou casado, né? Muito bem casado, por sinal, né? Uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, na minha caminhada. E daí, o que acontece? Se eu discuto constantemente com a minha esposa, se dentro da minha casa é só discussão, é só ofensa, é só palavrões, se um amigo meu começa a ter uma discussão com a namorada, com a noiva, né? Ou então com a mulher dele, como que eu vou poder aconselhar esse meu amigo, sendo que é pior na minha casa do que na casa dele? Então significa que os conselhos que eu for dar para esse amigo vão fazer com que ele se torne o casamento dele como o meu, nesse exemplo, ou pior, né? Porque quem está ferrado, né? Se eu me ferro, isso em termos da sociedade nas trevas da ignorância, tá? Se eu me ferro, eu não quero me ferrar sozinho. Se eu sou criticado, não quero ser criticado sozinho. Isso vem ali por reação de boa parte da humanidade, devido às programações mentais. Ninguém quer ser o errado, só ele ser o errado, né? Então ele quer que, se tiver um grupo grande de pessoas erradas, aí vai se tornar uma ideologia de dizer que a minha parte também é certa, a sua também pode estar errada, né? Veja que interessante. E a verdade não, a verdade, ela acontece o despir dos rótulos, despir de conceitos religiosos, dogmáticos, místicos, ocultos. Então a gente vê a verdade nua como ela é, objetiva, racional, consciente. Aí, uma vez que a gente já esteja trilhando o caminho da verdade e a gente vá no decorrer dos nossos passos, não corrida, dos nossos passos, a gente vai criando esse alicerce sobre a verdade, então a gente passa a não cair mais prostrado. Aí a gente pode voltar a vestir roupagens ou colocar rótulos aonde a gente quiser, que daí a gente não é mais arrastado por isso, pessoal. As condições daqui em diante, elas vão se tornar piores para quem está na balia do vento das trevas da ignorância. Piores como? Muitos acontecimentos. Todo mundo fala sobre a questão do fim dos tempos, sobre o fim do mundo, o apocalipse, a transição planetária, né? Mas e o que nós estamos nos encaminhando para isso? Claro, a gente sabe que isso vai demorar algumas décadas, né? Muito provável, né? Acima de 5 décadas, né? Mais de 50 anos, para de fato o grande evento enfim acontecer. Mas antes do grande evento, que é realmente o final, não é que a Terra vai ser destruída, não, a Terra não vai ser destruída, né? Não, é o fim dos tempos, é o final de um grande ciclo. E claro que vai haver situações catastróficas, né? Mas antes desse grande momento,
vai haver muitas coisas antes, que é um preparar da coisa. E quem estiver trilhando o caminho da verdade, por ressonância, por frequência, por magnetismo, por correspondência, não estará na sintonia da morte e da destruição. Então, a princípio, as pessoas entram no caminho da verdade por um interesse de não sofrer. Mas, posteriormente, ele vê que a questão do sofrimento, ele é relativo à condição consciencial que cada um se encontra. Como o Buda disse, olha, o sofrimento existe. Mas entenda o seguinte, o sofrimento existe, mas ele não é um quesito, um requisito obrigatório. Nós não somos obrigados a sofrer, pessoal. Então, essa é uma das grandes finalidades da verdade, não iludir, mas fazer cair todos os véus, para que a gente consiga enxergar as coisas como elas são. E nós mesmos vamos ter condições de poder tomar conta de tudo isso. Muitas pessoas se preocupam, mas daí se eu for poder cuidar de todas as coisas, então e o que eu vou fazer com a fé que eu tinha no Santo Antônio? O que eu vou fazer com a fé que eu tinha lá no seu tranca-ruas? O que eu ia fazer com a fé sobre o meu anjo de guarda, sobre a Nossa Senhora Aparecida, ou alguma coisa? Pessoal, eles vão continuar a mesma coisa como sempre estiveram, só que tenho absoluta certeza que eles vão estar muito mais felizes, não sei se eu uso esse termo, mas só para entendimento, muito mais felizes, muito mais satisfeitos, vendo cada um manifestar o que eles manifestaram também, porque eles não são e não se consideram diferentes de nós. Entenda, se existe alguma entidade espiritual, seja ela qual for, não importa se é do âmbito dos deuses antigos, se é no âmbito cristão ou de qualquer outro tipo de deidades, se existe a presença, a manifestação de algum tipo de entidade dessa, que ela queira se colocar como superior a nós, saiba que ali não tem uma entidade de lei, uma entidade do espiritual realmente. Existe uma entidade espiritual trevosa que vai enganar, vai manipular o éter ou a matéria astral para se transvestir, para se transformar naquilo que vocês possam ter como conceito de como seria Jesus, como seria a Virgem Maria, e daí eles podem aparecer para vocês com essas roupagens. É a coisa mais fácil para certos espíritos trevosos, mesmo nas cidades astrais. Lá eles plasmam sua própria roupa. Eles não compram, não tem uma loja, não tem lá uma loja de vender roupa, vender tecido para fazer roupa. Não, lá eles plasmam a sua roupagem. Tá? Então, são questões a poder pensar a respeito dessa verdade. Essa verdade, em poucas palavras, não é religião, não é nenhuma religião, não é nenhuma filosofia, não é nenhuma teologia, não é nada daquilo que conhecemos como rótulos, com nome de rótulos. Religião tal, filosofia tal, não. Mas também afirmamos a seguinte coisa, que a verdade ela está em tudo, tá bom? Então, se ela está em tudo, então por isso que ela consegue nos revelar, através do ato da observação, o funcionamento das coisas. E se a gente sabe como funciona, então as coisas começam a fluir bem para nós, para o nosso caminho. Então, é o suficiente, já me estendi bastante. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.